Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem, Luísa. Bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um evento da Liga Acadêmica de Neuropediatria da FMU. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, a vice-presidente da Liga. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo em mais um evento e principalmente a Val por ter aceito o nosso convite, por poder vir palestrar sobre esse tema tão importante da Neuroped. Espero muito que vocês gostem. Eu vou dar alguns recadinhos e já vou passar a palavra para a Val, para ela poder falar um pouquinho dela, um pouquinho do currículo e dar início à palestra, tá bom? Bom, sobre certificados, para quem está no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar um link com acesso ao Drive para poder acessar os certificados depois da palestra, mas também vocês vão receber o link de acesso para o Drive no e-mail de vocês, tá bom? E sobre perguntas, vocês podem ir mandando as perguntas à vontade aqui no chat e no final da palestra a Val vai responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigada. Val, é tudo com você agora, viu? Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, que eu fiquei tão feliz de receber, né, o convite da Luísa, da Nathalie, da Paola, que é minha amiga tão querida, desde que eu sou recém-formada. Eu conheci a Paola na CD, e aí começamos, né, então, a carreira da Neuro. E aí, até hoje, já faz 32 anos, eu não trabalho só com neuro, trabalho com reabilitação de coluna, trabalho com alguns casos ortopédicos, porém a neuro é o que faz o meu olho brilhar. Quando eu falo de neuro, meu coração bate mais forte. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, então quero agradecer, né, aos organizadores aí da Liga. E gostaria de falar um pouquinho também, né, sobre mim, quem sou eu, né, para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta formada na PUC de Campinas, me formei em 88, né. Trabalhei um ano na CD, como eu falei, né, na época trabalhava com a Paola e toda a equipe, e fui para a Alemanha então. Depois de um ano trabalhando no Brasil, fui para a Alemanha, frequentei lá a Freie Universität, onde eu consegui fazer estágio na neuroinfantil, na neuroadulto, e passando esse período de um ano e meio lá, voltei ao Brasil, né, e fui fazer então mestrado. Fiz mestrado pela Santa Casa, a minha linha de pesquisa lá foi a hipertonia transitória dos bebês prematuros. Trabalhei lá no ambulatório de prematuros durante 10, 11 anos, mais ou menos, acompanhando os bebês lá, prematuros que nasciam lá, e fui fazendo outros cursos também de especialização, né. Então eu fiz o método Bobat básico, depois eu fiz o Baby, que era um método mais avançado para tratar bebês, fiz o curso de integração sensorial, que é também um método que a gente utiliza bastante com os pacientes neurológicos, né. Fiz RPG, fiz o método das cadeias musculares, terminei esse curso na França com a Godelieve, onde aprendi muita coisa lá também. Nesses últimos anos fiz também a formação de pilates, onde o pilates me ajuda muito também a trabalhar com algumas crianças neurológicas, então não são só crianças ortopédicas, pacientes ortopédicos, mas os pacientes de neuro se beneficiam muito também quando o pilates, ele é bem adaptado. Então é um método, é um recurso que a gente tem nas nossas mãos também, que a gente pode colocar aí na nossa maleta de ferramentas, né. Uso também, fiz a formação do Kinesiotaping, com a equipe do Kenzo, uso muito o kinésio também com as crianças maiorzinhas, e o resultado para neuro do Kinesiotaping é também muito bem-vindo, é uma ferramenta muito boa, que também é muito bom a gente ter aí, como eu brinco, na nossa maleta, né, com os nossos instrumentos para a gente ter um bom resultado do trabalho. E também me dediquei um pouco, nesses últimos anos, ao trabalho da fáscia,
porque eu também trabalho com dor crônica, e hoje também não dá para a gente pensar em dor crônica sem pensar em fáscia, não é verdade? Enfim, então tenho uma formação bastante grande e, agrega muito, né, não dá para a gente pensar que um método é de ortopedia, que o outro é de neuro, porque a gente sempre vai ter um momento e com um paciente que a gente vai poder utilizar aquela ferramenta e a gente só tem a crescer, a ter um resultado melhor, tá bom? Então esse é um pouquinho do meu histórico. Então agora a gente vai começar a entrar no assunto, né, da da importância do tratamento precoce, né. Quanto mais precoce é a nossa intervenção, os resultados, eles são mais efetivos, né. Quanto mais rápido eu conseguir, fazer a estimulação precoce, o resultado é incrivelmente melhor. Por quê? Porque veja, os padrões patológicos ainda não estão instalados, né. Então a gente consegue propiciar atividades para os bebês, né, sensório-motoras, e elas têm a possibilidade de vivenciar, esses estímulos sensórios motores, sendo que se ela tivesse um prejuízo, neurológico, um atraso, ela não conseguiria vivenciar esse estímulo por conta desse déficit motor. Então a gente oferece para aqueles bebês, sensações normais, padrões normais de movimento, né. Então, pensando em tudo isso, ainda em um momento onde, a plasticidade cerebral é muito grande, então as conexões estão se formando, então é um momento muito rico para que a gente ofereça todos esses estímulos para esses bebês, né. Hã, Hoje em dia, os bebês estão vindo bem mais cedo do que eles vinham há, vamos supor, 5, 6 anos atrás. Por exemplo, uma gestação normal leva 40 semanas, né. Um bebê que nasce aí, às vezes, de 30 semanas, 32 semanas, passa um período na UTI neonatal e veja, hoje eu recebo crianças no consultório, na clínica, que elas nem teriam nascido ainda, elas chegam antes de 40 semanas, ou seja, elas passaram já um período na UTI neonatal, elas já foram para casa e, os pediatras, os neuropediatras, eles já encaminham crianças que estariam nascendo com 40 semanas, com 38 semanas. Então, isso é muito bom, né. Isso está, assim, o nosso trabalho, então a riqueza desse trabalho, os médicos também conseguem avaliar a importância da estimulação precoce, né. Há uns anos atrás, a gente recebia bebês de 2 meses, 3 meses, e a gente já achava que já era precoce, que já era, né, cedo a intervenção, porém agora isso está muito antes, né, do que há uns anos atrás. Veja, as avaliações com os bebês, elas precisam ser periódicas, né. Quando eu estou atendendo um bebê, por exemplo, eu avalio esse bebê a cada semana, porque a cada semana, por incrível que pareça, eles se desenvolvem tanto que, normalmente sempre tem coisas novas para a gente estar trabalhando, estimulando e orientando a família. Então é muito importante que as avaliações, né, dessas crianças, o acompanhamento dessas crianças, não se faça, por exemplo, de 20 em 20 dias, 15 em 15 dias. Eu, faço a opção de estar vendo essa criança com uma frequência pelo menos de uma vez na semana, né. Então agora aí algumas perguntas. Quem a gente vai avaliar dessa população? O que nós vamos avaliar? E como nós vamos avaliar esses bebês, né? Então, respondendo à primeira pergunta, quem a gente vai avaliar? Que população é essa que precisa de uma atenção mais especial, né? Hoje, com as gestações, múltiplas, né,
por conta de vários fatores, tratamentos de inseminação e tantas outras coisas, a gente tem uma população de pré-termos, né, bastante grande, gestações gemelares, né. Então, uma população aí que acende uma luz vermelha são aqueles pré-termos de muito baixo peso, abaixo de 1.000 gramas, abaixo de 1.500 gramas, com uma idade gestacional, às vezes, também muito baixa. Então, esse é outro grupo que também a gente vai, possivelmente ter que, em algum momento, fazer a estimulação, faz parte desse grupo, né. Com relação aos pré-termos, os bebês normalmente quando estão na UTI, eles fazem, até 40 semanas, exames de ultrassom de Fontanella, né, onde esse exame ele tem um valor prognóstico, né. Então ele vai já acusar rapidamente as principais lesões que os pré-termos, né, têm, durante a vida pós-natal, então que são as hemorragias peri-intraventriculares. As hemorragias, elas podem ter 4 graus, né, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Na minha experiência, nesses anos todos, as crianças com hemorragias grau 1 e grau 2, normalmente elas evoluem bem, né, elas têm pouca coisa que a gente precisa fazer intervenção. Já grau 3 são crianças que têm uma, um uma injúria maior, né. Grau 4 também. Uma outra patologia que os pré-termos têm também é a leucomalácia periventricular. Essa é a principal lesão isquêmica, né, do pré-termo. E a encefalomalácia multicística, que são lesões onde tem necrose do tecido cerebral. Essas são também bastante graves. Então, quando a gente recebe uma criança que tem no histórico, né, casos, por exemplo, a encefalomalácia, a leucomalácia ou uma hemorragia grau 3, grau 4, são então históricos que a gente tem que fazer um acompanhamento aí muito de perto, para a gente estar conseguindo evitar os padrões patológicos, né, e dar o estímulo para que a gente consiga que ele tenha uma evolução praticamente normal ou muito próxima do normal. Crianças com Apgar muito baixo também são, fazem parte, né, dessa população de alto risco. Abaixo de 5 são crianças que já têm um acometimento moderado, né, 2, 3 severo. Então, as crianças com Apgar muito baixo, então, são crianças também que são candidatas aí a gente está fazendo o segmento. A gente não pode esquecer também de alguns problemas ortopédicos, né, torcicolos congênitos, pé torto congênitos. Então, quanto mais rápido a criança vem para a gente, mais a gente consegue ter um resultado melhor. Então, essa população que mais acende uma luz vermelha para a gente estar aí acompanhando esses bebês. Que mais agora o que eu vou estar avaliando, né, no bebê? Para a gente fazer uma boa avaliação, eu falo que é muito importante a nossa dedicação no seguinte: quem quer atender bebê e quem quer fazer acompanhamento de bebês, precisa ter muito claro, o desenvolvimento motor normal. Ou seja, como que um bebê de 1 mês se movimenta? Qual é a postura de um bebê de 1 mês? Quais são os reflexos? Qual é a diferença de um bebê de 1 mês para um bebê de 3 meses, por exemplo, né? Porque, se eu não tiver muito claro o que um bebê naquela idade tem que fazer, como eu vou conseguir detectar alguma alteração, né, que ele tenha? Fica muito difícil então é muito importante que a gente tenha muito claro, toda a evolução motora, uma etapa prepara para a outra, né, então 1 mês, 2 meses, 3 meses, como que são os bebês de 4, 5 meses, como eles se movimentam, qual é a postura deles, que etapas motoras eles estão adquirindo naquele momento. Eu,
quando eu fiz o baby curse, né, eu me lembro que a partir de quando eu fiz o baby, para mim funcionou muito bem, eu posso até dar uma dica para quem quiser, enfim, também. Eu me lembro que sempre que tinha qualquer pessoa grávida na minha família, amigas minhas, físios e outras também, eu queria seguir, fazer um seguimento do bebê. Então eu falava assim para a mãe: "Ah, eu posso acompanhar seu bebê de 0 a 1 ano? Eu venho todo mês, eu quero filmar a movimentação, fotografar a movimentação dele, fazer os testes nele, porque isso, nossa, é de uma riqueza tão grande. A gente tem as escalas de desenvolvimento, né, nos livros, hoje tem na internet, mas você vê ali o bebê se movimentar, você vê as reações posturais dele, isso te dá, assim, uma experiência que a gente não consegue ter de outra forma. Então, é muito importante a gente ver o bebê ali ao vivo, né. Então, como uma etapa prepara para outra, então é importante a gente fazer esse segmento, né, em prono, em supino, em pé, sentado, fazer os testes. Isso me ajudou muito, né. Então fica fácil aí quando você tem muito claro, a o que aquele bebê naquela idade deveria estar fazendo e não está, então aí da gente conseguir corrigir e identificar, né, alterações, por exemplo, de postura, alterações do tônus, padrões posturais tônicos persistentes, assimetrias, né, da postura, por exemplo, um bebê que fica com a cabeça muito rodada para um lado só, ou ele movimenta muito mais um lado do que o outro, né. Então aí a gente já vai conseguindo avaliar e saber o que a gente tem que fazer e o que tem de errado ali, que a gente tem que fazer a intervenção. As reações de equilíbrio deficientes ou ausente, né, suspeitas de transtorno na percepção visual, auditiva, tátil, né. Então é muito, muito importante que a gente, tenha muito claro o desenvolvimento motor, né, dos bebês. Então, é muito diferente eu trabalhar com um bebê de 6, 7 meses e uma criancinha de 1 ano e meio, sabe. Os bebês exigem mesmo que a gente veja os detalhes, sabe, para a gente conseguir fazer, então, um bom trabalho, uma boa intervenção, que a gente vai ver o resultado ser tão efetivo. Vamos ver também, lógico, que avaliar os reflexos, né, os reflexos primitivos, a sucção, reflexo de Moro, pressão plantar, palmar, extensão cruzada, a Gallant, né, reação de colocação dos pés, reação postural, cervical. Porém, o que é muito importante a gente ver, com relação aos reflexos, é que numa idade onde os reflexos deveriam estar presentes e não estão, pode ser também aí um indicativo de uma injúria neurológica. Ou também aquele reflexo que já deveria ter desaparecido e não desapareceu ainda, também é um indicativo aí de que tem alguma coisa errada, né, uma injúria neurológica com esse bebê. Então, é avaliar a idade mesmo. Agora, como? Como avaliar os bebês, né? Veja, como eu falei, se a gente tem bem claro o desenvolvimento, né, motor na nossa cabeça, eu com o meu olhar, o nosso olhar é uma ferramenta muito rica para avaliação dos pequenininhos, né, porque eu vou observar a movimentação, então eu vou observar o tônus dessa criança, por exemplo, um recém-nascido tem um tônus flexor, né, membro superior, membro inferior. É esperado para um bebê recém-nascido um padrão mais flexor, os pré-termos não tanto, mas as crianças de termo eles têm, um padrão mais flexor dos membros. Veja, uma criança que
é recém-nascida e ela não tem um padrão flexor de membro superior, de membro inferior, eu posso suspeitar de uma hipotonia, né. Então veja como é importante isso que eu acabei de colocar nos slides anteriores, de saber, como tem que ser o padrão postural de uma criança naquela idade. Eu me lembro que eu estava num dos ambulatórios de prematuro que eu trabalhava, ali como fisioterapeuta fazendo as intervenções e os acompanhamentos dos bebês, eu ouvi uma das pediatras falando assim: "Nossa, olha que bebê adiantado, com 4 meses, ela já é tão durinha". Ela já olha, ela controla a cabeça quando a gente puxa para sentar, e colocou a criança de prono, a menininha ficou praticamente numa postura de gato. Enfim, eu olhei, eu falei: "Olha, espera lá, ela não está adiantada, ela está hipertônica. Esse bebê precisa de uma intervenção para já", né. Chamei a neuro, na época a gente fez a avaliação, eu já comecei ali, fazer a intervenção, né, porque era um caso muito grave de hipertonia. Então um bebê de 4 meses, que já fica praticamente de gato, numa postura completamente, né, em flexão, não é uma criança que está adiantada, é uma criança que estava hipertônica. Então assim, como é importante a gente saber que atitude a criança, naquela idade tem que ter, para eu não ter dúvida, né, de achar que a criança está adiantada, num caso que tem um quadro grave neurológico, com uma hipertonia daquelas, né, enfim. Então a observação cuidadosa do bebê, ela vai nos dar dados preciosos para uma boa avaliação. Então a gente precisa, observar, a gente faz uma boa observação dos bebês. Isso sim é muito importante para a gente que está fazendo as avaliações. Então eu trouxe aqui um quadro, né, de sinais de alerta, que a gente compara o bebê típico com o bebê atípico, né, com uma patologia. Esse quadro ele está bastante interessante, ele faz parte de um capítulo de um livro que eu escrevi sobre os pré-termos, e ele tem acho que no meu blog, na internet, eu me lembro que há uns anos atrás, uma mãe do Japão entrou em contato comigo. Ela falou: "Valquíria, olha, eu tenho 3 filhos, os meus 2 filhos mais velhos, foi tudo bem, mas o meu terceiro, ele tem alguma coisa estranha, e eu nunca me conformei. E eu tô na internet buscando, buscando, e eu vi esse seu quadro, e é incrível como o meu filho caçula tem padrões. Ela falou: "Tem esse jeito, tem tudo que você descreveu aí nesse quadro. Então eu acho que ele tem algum problema mesmo", e me perguntando: "E o que que eu faço?", né. O bebê na época tinha 8 meses. Era um bebê que nem controlava a cabeça, nem controle de tronco, nada, era uma criança extremamente hipotônica. Eu orientei que a mãe fosse procurar um neuropediatra e procurasse também um fisioterapeuta lá no Japão, que fosse especializado em bebês, né. Eu falei: "Você precisa, ter uma fisioterapeuta que trabalhe com bebês, porque é diferente do trabalho da ortopedia, é diferente de trabalho, com crianças já maiores, com bebês é diferente o trabalho, então você precisa achar alguém com essa especialidade, com essa formação aí". Enfim, orientei, fiquei tranquilo, né, e quando, depois de 1 ano, esse paciente estava com 1 ano e 8 meses já, a mãe me manda um e-mail desesperada, falando: "Valquíria, olha, eu não consegui nada do que você falou, eu não consegui a fisioterapia, foi muito difícil conseguir uma ressonância, o quinto neuro é que fez o pedido, e eles estão falando que ele vai melhorar e que é assim mesmo". Enfim, veio uma fisioterapeuta na minha casa, ela fez algumas coisinhas e vai de mês em mês, e ele não está melhorando nada, o tempo está passando e eu estou em desespero. Eu falei: "Olha,
realmente precisamos. Aí eu pedi um filme para ver como ele estava, com 1 ano e 8 meses, e ele estava extremamente hipotônico, ele não tinha controle de cabeça, ele não tinha controle de tronco. Falei: "Olha, se você quiser, eu te oriento daqui. A gente segue aí pelo Skype, você vai precisar fazer os exercícios em casa, tudo que eu te orientar". Então eu tinha um assistente que eu brinco que é meu assistente até hoje, que era um boneco de pano vestido com um body, e eu ensinava para ela os exercícios, e eu via ela fazendo, então eu pedia para ela fazer, ensinava, corrigia, orientava. Eu fazia isso 2 vezes na semana, ele era um paciente meu de agenda, lá era 7 da noite, aqui era 7 da manhã. Enfim, uma mãe maravilhosa, parceira, que fazia tudo que eu pedia e ainda mais. Olha, essa criança teve uma evolução tão maravilhosa, essa criança teve uma evolução tão espetacular. Eu tenho contato com eles até hoje. O último vídeo que os pais me mandaram era ele jogando beisebol, só para vocês terem uma ideia. Esse menino anda, corre, pula, salta, toca piano, estuda, enfim, ele está ótimo, né. E você vê, e foi uma coisa que a mãe achou, né, muito focada, essa mãe muito ligada, e ela viu então o quadro e ela já logo reconheceu, ela falou: "Não, meu filho precisa de alguma coisa". Demorou um pouco, concordo, lá ela teve umas voltas lá que demorou muito, mas a gente conseguiu um resultado aí maravilhoso. Então eu tenho muito carinho por esse quadro. Porque eu acho que ele acaba ajudando muitas pessoas e eu tenho esse histórico, assim, no meu coração. Foi o meu maior desafio, acho que nesses 32 anos de trabalho aí com as crianças. Bom, mas vamos voltar aqui no quadro. Então, aqui a gente tem os sinais de alerta aos 3 meses, né. Então, um bebê de 3 meses, qual é a atitude dele se eu coloco ele em prono, veja, ele tem os bracinhos bem apoiados. Esse cotovelinho com 3 meses poderia até estar um pouquinho mais para trás, aí já está pertinho de 4. Ele eleva bem a cabeça, olha que extensão bonita ele faz da cabeça, ele roda para um lado, ele pode rodar para o outro. A cervical, o pescoço dele está livre, né. Então ele já tem a tomada de peso dele um pouquinho mais para o abdominal, para baixo do osso externo. As perninhas dele bem, assim, organizadas, então é uma criança que consegue movimentar bem aí as pernas, né. Então essa é a atitude de um bebê de 3 meses, estando com tudo normal, né. Uma atitude típica para 3 meses. Veja essa menininha que ela está hipertônica. Veja a dificuldade que ela tem de levantar a cabeça. Muito difícil, ela vai tentar muito, mas, nessa circunstância ela não vai conseguir. Veja que a tomada de peso dela não está mais para baixo, próximo ao abdominal, está muito sobre o externo, sobre o osso externo. Então ela tem aí uma retificação, né, perdão, uma retração das escápulas, né, a tomada de peso está no externo, quanto mais ela tentar elevar a cabeça, mais retração de escápula ela faz. Então se eu não corrigir esse padrão, né, dos membros superiores da cintura escapular, é uma criança que não vai ter não vai conseguir o controle de cabeça, não vai conseguir rolar, não vai conseguir sentar, por quê? Porque a musculatura posterior dela está muito mais ativa do que a anterior, né. E olha os pezinhos, as perninhas também como estão, em abdução, rotação externa, um padrão bem primitivo, né, ela quase não tem tanta movimentação das perninhas quanto tem o do bebê com desenvolvimento típico, né. Então aqui em decúbito ventral, olhando um bebê de 3 meses, o que ele está fazendo, né, o que é esperado para 3 meses. Veja que esse bebê, ele já traz as mãos à linha média, então o reflexo assimétrico aí já está indo embora, já foi, então ele consegue levar as mãos para a linha média, colocar sobre o peito, colocar na boca, né. Ele ainda possivelmente não consiga estender tanto os cotovelos, mas ele já consegue trazer as mãos para a linha média. Ele roda a cabeça para um lado, para o outro, né. Os ombros,
não estão tensos, ele faz esperneios alternados, olha, e ele aí ativa então a musculatura abdominal, então ele tem uma liberdade de movimento aí com as perninhas. Veja a bebezinha hipertônica, como ela tá em cima, né, do apoio, né, da cama, do tablado, os braços completamente perdidos, né, hã, em cima do apoio. Ela possivelmente, não faz esperneios alternados, veja a musculatura abdominal dela muito pobre, provavelmente ela tem uma dificuldade aí de estar movimentando a cabeça, né, por quê? Porque ela está com os ombros muito tensos, elevados, mãozinhas sempre fechadas, né. Então também se eu não fizer uma intervenção aí, possivelmente vai ser muito difícil essa criança sentar, como eu já falei, né, do slide anterior. O teste puxado para sentar aos 3 meses normal, olha o que eu espero que o bebê já se organize com os antebraços, tá vendo, ele tem o bracinho fletido, então o peito os braços bem organizados, a musculatura aí do peitoral agindo, o abdômen também, né, ele traz a cabeça, ele ajuda com a cabeça para trazer em direção para alinhar com o tronco, ao passo que a criança que estava com a cintura escapular muito, desorganizada, olha que a cintura escapular desorganizada atrapalha demais, atrasa demais o controle de cabeça do bebê. Veja que puxado para sentar ela não ajuda em nada, nem com a musculatura anterior do pescoço, nem com a musculatura anterior do ombro, que poderia estar ajudando aí o peitoral, os flexores, né, dos bracinhos. Ela então não consegue. Então agora vamos ver esses 2 bebês em pé. Então veja, o bebê normal, com tônus normal, ele tem uma boa tomada de peso nos pezinhos. Olha, eu estou fazendo ali, segurando o abdominalzinho dele, pouco esforço para segurá-lo. Ele tem liberdade dos bracinhos, ele alinha praticamente a cabeça, ainda está um pouquinho para frente, porque ele vai ganhar mais extensão ainda depois. Mas é uma atitude que ele não está fazendo esforço, né, ele consegue tomar bem peso, o apoio plantar. Veja a bebezinha que é hipertônica. Olha, a mãe tem que praticamente segurá-la embaixo das axilas para mantê-la em pé, né. Os ombrinhos muito tensos, olha, os ombrinhos elevados, a mãozinha cerrada, né. Então você vê que é uma criança que está praticamente ela não consegue descarregar o peso, sobre a planta do pé. Eu brinco, até falo isso, falo: "Gente, a gente não pode estar com esse efeito cabide", então parece que ela fica suspensa pela cintura escapular e não consegue descarregar o peso. Então isso também vai me atrapalhar muito, se não tiver intervenção, quando a criança estiver de pé, isso vai atrapalhar completamente o equilíbrio dela, né, numa fase mais para frente. Então a diferença é muito grande aí, fica fácil aí a gente tá vendo a diferença. Agora a gente vai estar num quadro onde tem sinais de alerta com os bebês de 6 meses, né. Um bebê de 6 meses, o que é esperado, ele já tem uma extensão muito grande. Veja que o apoio dele aqui na frente já é na mãozinha, o cotovelo já é estendido. Olha a extensão linda que ele tem, lá da cervical até a lombar, né. Ele consegue movimentar uma perna, outra. Aos 6 meses, as crianças têm muita movimentação. É um período muito bonito, elas fazem flexões, extremas e extensões extremas, né. É uma criança que a mãe já começa a ter uma dificuldade enorme para trocar, porque ela não para quieta. Ah, a partir desse momento onde a criança consegue fazer essa extensão bonita dos ombros, veja, ela começa a conseguir rolar. Então, a partir disso, fica muito mais fácil a criança rolar para prono, rolar para supino, né. Hã, então, a extensão em prono, perdão, em prono, em decúbito ventral, já está muito maior, né. Aqui a gente tem a comparação com uma criança hipotônica, né. Veja que ela nem tenta
levantar a cabeça, é completamente passivo, bracinhos em flexão, mãozinha pobre, né, de movimentação, praticamente em extensão. Hã, ela não apresenta extensão da coluna, né, ela praticamente não está fazendo nenhum esforço, e os padrões dos membros inferiores, muito, muito, muito primitivos, em rotação externa, em flexão, em abdução. Então você vê que é difícil uma criança nessa situação, nessa circunstância, conseguir movimentar mais os pés, né, usar o glúteo. Então, aqui a gente tem uma comparação entre o tônus normal aos 6 meses e com uma hipotonia. Vamos ver agora o bebê em decúbito dorsal, em supino. Veja, esse bebê já consegue fazer flexão de quadril, ele já tem o quadrilzinho até um pouco em flexão, ele traz as mãos, pra cima, ele manipula brinquedo, ele segura um pezinho com uma mão, com a outra ele manipula o brinquedo, então ele é extremamente ativo, né. Ele faz flexões, de pernas e usa muito o abdômen, como eu falei, eles têm muitos extremos, tanto de flexão quanto de extensão. É um bebê muito ativo. Vamos comparar então com uma bebezinha hipotônica. Se a gente olhar essa bebezinha, veja que ela tem até a boquinha um pouco aberta, né, os bracinhos pobres ainda, não conseguindo chegar tão bem na linha média, uma atitude da mão também que a gente vê que é uma mão mais pobre, mais fraca a musculatura, e sempre em padrão primitivo, rotação externa, abdução, flexão de joelhos, também sendo difícil nesse padrão você conseguir fazer esperneios, você, ativar aí os abdominais, né. Vendo uma criança de 6 meses naquele teste puxada para sentar, olha a ajuda que o bebê de 6 meses dá. Ele está me ajudando aí, a tra quando eu traciono ele. Ele ajuda com a cabeça, ele usa os peitorais, ele usa os flexores dos cotovelos, ele usa as perninhas, olha como ele ajuda aí a estar fazendo o movimento de sentar. Então ele consegue trazer muito bem a cabeça para alinhar, né, quando chegar sentado com o tronco. Veja a bebezinha hipotônica, as perninhas em abdução, rotação externa, flexão, quer dizer, o abdominal aí não consegue ser ativado com esse padrão primitivo, né. Os bracinhos em extensão, muito diferente do bebê que consegue trazer, ativar. Esse bebê consegue ativar toda a cadeia anterior dele, muscular anterior. Essa bebezinha não consegue ativar a musculatura anterior, por isso que fica muito difícil ela fazer esse movimento. Então, a gente tem o bebê já aos 6 meses começa a sentar, né. Olha que extensão bonita desse bebê, extensão da coluna, desse bebê com desenvolvimento típico. Olha, uma coluna alinhadinha, a cabeça alinhada com a coluna, né. Então, quando o bebê ganha essa extensão de coluna, ele já começa para o 7º mês a fazer as rotações. Então ele pega o brinquedinho de um lado, pega o brinquedinho de outro, aí já começa a trabalhar os oblíquos, né, os abdominais na região oblíqua, ah, e aí ele já tem mais facilidade para começar um treino de passar para a postura de gato, né, porque ele vai pegar um brinquedinho de um lado, quando ele vai mais longe, daqui a pouco ele se põe de gato, né. Então, uma etapa prepara para a outra. Veja que linda essa extensão do bebê de 6 meses quando está sentado. Bebê de 6 meses tem um equilíbrio moderado, né, sentado. Mas ele já apresenta reação de proteção anterior, é um bebê que consegue já ficar um tempo, sentado sem apoio. A bebezinha hipotônica, olha a flexão toda de coluna que ela tem, né, uma pobreza dos músculos posteriores, não consegue trazer a cabeça, alinhar a coluna, ela praticamente senta quase no sacro, né, com a abdução dos membros, enfim, é uma criança que não consegue sentar sozinha, né, com esse padrão, né, com essa hipotonia toda. Aqui eu tenho a reação de Landau. Eu tenho aqui a reação de Landau. Veja, no bebê de 6 meses, olha que extensão maravilhosa que ele faz. Esse bebê, quando eu fotografei,
ele estava até no momento da foto, ele estava até com a perna também, com os membros inferiores em extensão, depois ele cansou um pouquinho, abaixou. Mas o bebê de 6 meses, ele consegue fazer um landau, fazendo toda a extensão, desde a nuca até as perninhas, os pés, tá. Veja a diferença do bebê hipotônico, né, não consegue a extensão do tronco da cabeça, né, e enfim, parece que a pessoa que está segurando está até dando muito mais apoio para essa bebê do que o bebê com desenvolvimento normal. Veja em pezinho o bebê de 6 meses, olha que lindo. Ele tem um bom suporte, um bom apoio plantar já. É pouco apoio de tronco ali que eu estou dando, né, para que ele fique com uma postura, né, um padrão ali de extensão, os bracinhos livres, os ombros não estão elevados, ele consegue rotacionar a cabeça, e uma boa tomada de peso nos pés. Pode ver que até está meio afundadinho ali o apoio, né. Ah, o bebezinho atípico, né, ele não tem uma boa tomada de peso, né, um bom apoio plantar, tronco em flexão, quadril em flexão, ou seja, com bastante desorganização. Então veja, né, a diferença de um bebê típico para um bebê atípico com aí no caso com uma hipotonia. Enfim, agora a gente vai, né, a gente já avaliou, viu tudo que o bebê tem de diferente, né, aí a gente chega então no capítulo, na parte do tratamento. Como que a gente vai tratar esses pequenininhos, né. Enfim, eu uso muito o método Bobat, né, onde o fundamento aí é a gente fazer a inibição dos padrões patológicos e vai facilitar os padrões normais de movimento, né. Então, como eu já falei, para saber o que eu preciso inibir, o que eu preciso facilitar em cada idade, eu preciso ter um conhecimento aí do desenvolvimento motor normal, né, do desenvolvimento neuropsicológico. Então eu tenho que identificar que padrões não estão normais nesta fase, né, e aí eu preciso inibir. E aí, inibindo esses padrões, eu preciso pensar como eu vou induzir movimentos normais, né, para essa idade. E aí, então, eu vou fazer o meu projeto lá de trabalho, de tratamento, vou fazer as sessões de fisioterapia, ele vai lá uma vez por semana ou 2, e eu preciso demais, muito mesmo, que faz toda a diferença no trabalho, que fez a diferença no trabalho daquele bebê, daquele menininho que eu atendi no Japão, é a parceria com a família. Por quê? O bebê vai lá, na verdade não é só com bebê, né, a gente sabe que com os pacientes em geral, mas com os bebês principalmente, né, eu acho que a gente tem que ter uma parceria muito grande com a família. A gente precisa convidar, convocar, estimular a família a estar fazendo a parte dela em casa. Por quê? Porque, o bebê ele vai trocar a fralda, a mãe vai, colocar no berço, tirar do berço, alimentar, segurar no colo. Então toda essa rotina do bebê, a gente pode incluir o que a gente quer para ele naquela idade, né. Hã, Normalmente as famílias são muito solícitas, as famílias querem. Quando eles entendem qual é a nossa proposta, o que precisa inibir, se a gente conseguir, facilitar esse padrão, ele vai conseguir adquirir essa etapa motora, e eles veem aquilo começar a acontecer, eles se empolgam muito, e aí até eles perguntam: "Ah, com que idade faz isso? Com que idade faz aquilo?". Eles viram nossos parceiros, e aí a partir desse momento, a gente tem, tudo para ter um bom resultado, né. Então eu gosto muito dessas fotos, eu escolhi algumas aqui das atividades motoras, né, que a gente pode estar oferecendo para os bebês em casa. Como eu já falei aqui, falando sobre as reavaliações, eu atendo os bebês normalmente uma vez semanal.
Normalmente não precisa mais que uma vez, quando a gente tem essa parceria maravilhosa da família. Quando a gente não tem tanto, aí talvez a gente vai precisar mais algumas vezes, né. 1, 2, 3 vezes, 2 vezes, mas eu prefiro atender uma vez, orientar, trabalhar ali na sala e os pais entenderem. Então eu sempre pergunto: "Quem é que fica mais com o bebê? É a mãe, é uma vovó, é a babá, é uma irmã, é uma tia?" Não sei, mas alguém vai precisar ouvir as orientações e colocar em prática aquilo, né, que a gente está, com o objetivo de trabalhar. Então veja essa foto, que linda aqui, a mãe interagindo com o bebê. Olha que lindo ela está fazendo com esse bebezinho que deve ter aí próximo, talvez quase um mês, por aí. Ah, ela está fazendo o enrolamento da bacia, ela está com os ombrinhos dele organizados, segurando a cabeça numa posição de um enrolamento, né. Então isso ativa toda a cadeia anterior. E eu com essa cadeia anterior, né, peitoral, abdominal, os flexores do quadril, veja, eu vou conseguir muito mais rápido que essa criança melhore e obtenha o controle de cabeça. A criança que tem a cintura escapular desorganizada, ela tem muita dificuldade no controle de cabeça, né. Então a mãe aí já está favorecendo que o bebê, que o filhinho dela, possivelmente pela mímica dela, né, pela fisionomia, deve ser filho, enfim, ela já está propiciando aí, nesse momento, que ele controle a cabeça, enfim, né, que ele vá tendo as etapas motoras normais. Essa outra, o garotinho, o bebezinho de azul, a mãe também carregando de uma forma onde ela organiza a cabeça, organiza os ombrinhos, olha as mãozinhas na linha média, esse enrolamento da bacia também, esse agrupamento, nessa fase é muito importante agrupar o bebê, não deixar o bebê muito desorganizado, né. Então, são situações corriqueiras de um bebê, né, no colo da mãe, e a gente já fazendo fisioterapia intensiva aí, durante o dia dele, né. Essa outra mãe trocando a fralda, olha que lindo, ela fazendo esse enrolamento da bacia, aí ativando os abdominais. Então, atividade simples, troca de fralda, carregar no colo, interagir com o bebê. Olha essa outra foto, que bonita também, a mãe colocando a criança no berço. Veja que ela organiza a criança, ela não pega a criança, assim, pela cintura escapular e põe a criança toda em extensão, né. Ela ela organiza a criança. Então é importante quando a gente vai orientar a família, quando a gente vai colocar no berço, tirar do berço, que é muito importante a gente estar organizando também a criança. A gente faz isso, quem tem bebê em casa faz isso muitas vezes ao dia, né, à noite também. Então, é muito importante a gente dar essas orientações, né, para a família, para quem vai ficar com a criança, não deixar, colocar na cama, tirar da cama, de uma forma desorganizado, ensinar como ela pode estar fazendo e treinar com ela. Eu tenho, por exemplo, um bonequinho de pano na minha sala, que é o meu assistente, que eu brinco, que eu atendi o menininho no Japão, fazendo os exercícios nele. A mãe, às vezes, treina um pouquinho no boneco, para ela também é importante a nossa manualidade, é muito importante, acho que eu não falei disso antes, né. A nossa mão induz movimentos, inibe movimentos, então é muito importante as nossas mãos trabalharem aí com os bebês. E a gente também, orientar as mães, né, as pessoas que estão junto do bebê, a também terem essa mão, né, de organizar, de dar padrões normais de movimento e inibir padrões que não interessam para o desenvolvimento motor do bebê. Aqui alimentação no cadeirão, a mãe dando a papinha. Se eu quiser, por exemplo, eu posso ter uma alternativa, se eu quiser ativar os abdominais desse bebê, por exemplo, eu ponho o cadeirão um pouquinho mais para trás, aí ele faz, vai e volta para pegar a comidinha na colher, também é uma forma que eu posso trabalhar abdominal da criança, numa situação corriqueira, né, eu posso estar mais de um lado do que do outro, se ele precisa de um estímulo mais para um lado, mais menos para o outro, também posso, enfim, aí vou observando
tentando aproveitar todas as situações corriqueiras, né, da vida diária do bebê para dar as sensações, padrões normais de movimento, né. Essa outra mãe, com o bebezinho na banheira também, a gente pode dar estímulo tátil, como eu falei em cima no exemplo que o bebê está sendo alimentado, se eu preciso estimular mais um lado do que o outro, então eu vou conversar com o bebê, olhar para ele, para aquele lado que ele precisa mais ser estimulado, né. Então já dou estímulo tátil às vezes naquele lado que é mais pobre, que eu vejo que ele roda mais a cabeça para um lado, que a questão visual, sensorial é mais para um lado, eu vou estimular o lado oposto, enfim, né. A gente tem aí que fazer uma bela parceria com a família e a gente consegue aí então um resultado, né, muito melhor do que, se a gente só não que seja pouco, não é, é como eu falei, as nossas mãos induzem movimento, as nossas mãos inibem movimentos patológicos, né, mas se a gente tem essa parceria com a família, nossa, a criança, assim, ela deslancha, é uma maravilha. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Eh, Obrigada a todos, mas é o que eu, né, que eu falei no começo, meu coração ele bate muito mais forte pela neuro, meu olho brilha quando eu vejo um bebê, né, que eu atendo, porque através da excelência do nosso trabalho, nós somos capazes de transformar destinos. Muitas vezes a gente vê exames de bebês e a gente compara com o bebê, a gente fala: "Não é possível, esse exame não é dessa criança, porque ele melhorou tanto que o milagre já foi feito", entendeu? Isso eu ouvi de um neuro, o milagre já foi feito. Então, é isso que eu tinha para contar para vocês, um pouquinho do meu trabalho, aí vai o meu e-mail, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, quiser alguma referência bibliográfica, enfim, o que quer que seja, né, eu tenho esse site, enfim, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Confirmem para mim se está dando para me ouvir. Eu estou te ouvindo, Luísa. Estão me ouvindo? Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou ler para você, tá bom, Val? Na verdade, eu vou deixar na tela para você. Peraí. Só um minutinho. Tá aí uma perguntinha. A primeira pergunta diz: "Muitas das patologias dos neonatais está ligada ao estilo de vida que a mãe teve". Sim, sim. Muitos bebês pré-termos, né, acontece sim de serem mães, por exemplo, com alcoolismo, tabagistas, hã, drogas, né, tem sim. Então, o estilo de vida que a mãe tem, com certeza pode sim ter, uma grande influência, a responsabilidade em um problema aí neonatal mais grave, sem dúvida, com certeza, sim, sim. Ah, tá. Na percepção vou ler a pergunta: "Que tipo de sinal o bebê pode apresentar que faça suspeitar de um transtorno de percepção tátil?". Essa pergunta muito bacana. Veja, a criança que tem um déficit, né, um transtorno tátil, muitas vezes a gente não interpreta assim, inclusive às vezes até ortopedistas não interpretam. Sabe aquelas crianças que andam na ponta dos pés? Muitas das vezes, essas crianças têm um transtorno na percepção tátil, elas não conseguem apoiar o pezinho no chão. Então são crianças que andam na ponta do pé, né.
E isso não é só a ponta do pé. Se a gente for observar essas crianças, elas são crianças que elas não gostam muito, por exemplo, de roupa de manga comprida, elas não gostam tanto de abraço, elas são crianças que não gostam muito, de ir na areia, de se sujar, sabe, aquelas crianças que têm aflição de colocar a mão no alimento. Então, todos esses sinais são sinais de que a criança tem aí um transtorno na percepção tátil, tá. E eu até falando nesse assunto, eu tive até uma mãe que me mandou uma mensagem do Rio, que ela está com o filho dela de 14 anos, e ela me mandou um filme onde esse menino alto que já está, anda totalmente inequino, né, e tem dores nas costas, já é um caso cirúrgico. E a mãe falou para mim: "Mas Valquíria, todos os médicos que eu levei falou que isso ia passar, que isso ia melhorar. O meu filho está com 14 anos, está morrendo de dor na coluna, e o que que é isso?", né. Eu expliquei para ela que possivelmente aí ele desde bebê poderia ter um transtorno tátil, né, e que, enfim, com esses bebês é muito importante que a gente não trabalhe só alongamento da panturrilha, alongamento dos flexores do joelho, mas que a gente busque esse trabalho sensorial. Então é muito importante eu trabalhar em conjunto. Eu vou fazer os alongamentos? Claro, vou. Às vezes vai precisar de botox lá na frente, às vezes vai precisar de uma goteira de polipropileno também, porém, se eu não fizer um trabalho para melhorar essa sensibilidade, essa a parte tátil da criança, né, eu não vou conseguir ter um bom resultado. Então, quanto mais cedo, isso é um sinal, andar na ponta do pé. Todos esses que eu falei, em conjunto, são sinais de uma suspeita aí de um transtorno tátil, tá bom? Enfim, aí eu tive que só fechando esse caso, falei para a mãe, falei: "Olha, você realmente agora precisa procurar um ortopedista, talvez seja um caso de fazer um botox, mas pelo que eu estou vendo, talvez não seja, precise uma cirurgia mesmo, porque ele já está muito grande, né, e ele tem muitas dores", mas eu fiquei sensibilizada, eu falei: "Puxa vida, se alguém tivesse visto isso antes, esse menino com certeza não estaria nessa condição hoje, com dores e precisando de uma cirurgia já, agora aí com 14 anos", tá bom? Essa pergunta me arrepiei agora, hein. Paola, se a mãe daquele seu caso não tivesse essa atitude de buscar ajuda, teria alguma chance da criança não conseguir se desenvolver como uma criança normal? Absolutamente sim. Uma criança de 1 ano e 8 meses, que não consegue nem controlar a cabeça, se a gente não fizesse uma intervenção, como que ela iria se desenvolver? Esse caso eu tenho certeza. Essa mãe foi maravilhosa, ela não sossegou enquanto ela não buscou uma resposta adequada que satisfizesse, que ela visse a evolução da criança. Eu tenho certeza que essa criança seria um cadeirante. E hoje eu vejo ele jogar beisebol, hoje eu vejo ele correr. Ele veio para o Brasil e me abraçou correndo no aeroporto. Meu Deus, foi aí que eu conheci ele pessoalmente, com uns 7 aninhos de idade. Nossa, não tem preço. Então, com certeza, esse trabalho fez total diferença naquilo que eu falei, né, com a excelência do nosso trabalho, a gente consegue muitas vezes mudar destinos. Desenvolvimento, pode, a senhora sabe que depois de um certo tempo não seria mais possível realizar, estimular o desenvolvimento psicomotor? Veja, eu penso que lógico que uma resposta de um bebê é muito maior
do que de uma criança mais velha. Mas se essa criança não foi explorada, eu acho que ela tem algum ganho, não vai ser como um bebê, né, lógico. Porém, eu nunca desisto. Se ela foi uma criança que não teve, a estimulação, alguma coisa a gente ganha, tá certo? Essa é a minha opinião, e é a minha vivência no dia a dia. Então, é mais ou menos o que eu falei na pergunta anterior, né. Se é uma criança, com pouco estímulo, ela foi pouco estimulada, sempre ela tem algum ganho, ela vai ter, né. Então o desenvolvimento, neuropsicomotor também corre junto com o desenvolvimento motor, né. Se ela é uma criança que, enfim, que ela não teve estímulo, que ela teve muitos bloqueios, né, que ela teve muito atraso, motor, se isso começa a melhorar, eu acredito também que o neuropsicomotor pode acompanhar um pouquinho, como eu já falei, não tão rápido e não tanto quanto quando a plasticidade cerebral é enorme, mas não é que ela não vai ganhar nada. Pode, isso é um perigo. Pode, pode sim. A gente tem que observar o bebê. Isso é uma coisa que eu falo muito para a família, porque a maior pergunta, a pergunta de sempre: "Quanto eu tenho que fazer? Quantas vezes?", né, igual academia. "Quantas repetições?". Não, calma, não é assim. Os bebês, eles precisam de estímulos por tempos curtos e por várias repetições durante o dia, né. Então eu vou fazer várias vezes, períodos curtinhos, né, porque você vai observar a reação do bebê. Você vai ver se o bebê está cansado, a expressão dele me diz, se ele está irritado, aí ele já começa a não querer mais, né. Então a gente tem que: "Opa, pé no freio. Não, chega, é o tempo dele". Então, o que eu peço nesse caso é para a primeira coisa, observe a rea isso acontece na minha sala lá quando eu estou com o bebê. Olha, ele cansou, já está ótimo. Ele fez 2 minutos, é o tempo dele, não ultrapasse, tá. Porque isso vai causar irritabilidade, vai causar um padrão, postural que não é adequado. Então a gente também tem que orientar a família a fazer a leitura do que aquele bebê está te oferecendo. Ele fala assim: "Chega", e a gente tem que chegar mesmo, chega. Ou ele está receptivo, você vê que o tônus está bom, que a carinha está boa, a mímica está boa, aí você continua um pouquinho mais. Porém, quem vai dar o limite é o bebê, e a gente tem que orientar a família a respeitar esse tempo dele, tá bom? Sim, tá relacionado sim. Então, até esse livro é muito bacana, é um livro da Godelieve, eu posso passar para você, eu passo para as mães dos meus pacientes também, para elas lerem, essa organização do bebê, sabe. Então eu estou colocando, na verdade, tudo como eu posso te falar? Eu estou colocando tudo em organização, porque, hã, o músculo ativa o outro, que ativa o outro, que ativa o outro, né. Então quando eu organizo o bebê, ele tem um conforto tão grande, então eu dou essas sensações para o bebê. Então tem toda a relação com a propriocepção, com a questão tátil e também com a questão, muscular, né, de eu estar organizando ele, de eu estar favorecendo padrões de organização da cintura escapular, da organização da cabeça, né, da organização do abdômen, e ele tem um conforto muito grande,
ao sentir tudo isso bem organizado. Esse livro é muito bacana, eu acho até que está com uma mãe de um outro bebê que eu estou atendendo, mas depois eu posso passar para vocês, isso é muito bacana. Isso é das cadeias musculares, tá? E tem o capítulo que é para os bebês, isso é muito rico, vale a pena a gente ler, eu vou passar. Godelieve é uma fisioterapeuta que já faleceu, então o nome dela é Godelieve Denise Strois. É complicado, né? É o nome dela, mas deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui. Espera só um instantinho. Eu acho que eles estão todos na clínica, eu estou sem nenhum aqui em casa, mas eu posso mandar para vocês, tá bom? Posso mandar a bibliografia, tudo certinho, para vocês acharem a referência, o nome dela, enfim, a editora, tá bom? Que lindo! Belo depoimento, amei, que bom! Parabéns, parabéns. Para você, para sua filha, nossa, maravilhoso. Que coisa mais. Eu não falo que meu olho brilha com a neuro, eu tenho motivos. Parabéns, maravilhoso. Muito bom do seu depoimento. De perguntas, são só essas. O Ok. resto tem muita gente falando bem da palestra, elogiando você, seu trabalho. Muita Que gente bom, mesmo. que bom, que bom. Eu fico muito feliz, como eu falei, eu amo a neuro. Enfim, tomara que os alunos tenham, né, aproveitado, que as pessoas, enfim, tenham aproveitado aí. Eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco do meu trabalho. A gente adorou. Foi Que incrível. bom, que bom, que bom. Fico feliz. Agora, Diga. a Paola vai falar um pouquinho com vocês, com você e com o pessoal, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Uma dúvida. Oi. Eu falei que eu ia mandar algumas referências, essa da Claro. Godelive. Como é que eu faço? Eu mando para você no seu Pode WhatsApp? mandar para mim Beleza. e eu mando Tá no bom. grupo, Mando tá sim, bom? mando. Tá bom. Obrigada. Mais uma vez, Imagina. muito obrigada a todo mundo que assistiu a Imagina, palestra e muito obrigada a você, Val, por ter imagina, explicado foi isso, viu? foi Um uma prazer. alegria. Prazer, foi meu. Que prazer estar aqui com você. Minha Tudo bem? amiga de tantos anos. Muito tempo, né? Então, Muito assim, tempo Val, mesmo. queria primeiro agradecer em nome da Liga de Neuropediatria da FMU. Foi Aham. muito bacana Que e é bom. muito interessante para a gente, né, conseguir ver um pouquinho o paciente antes da deficiência ser instalada, né, Val? Faz toda a Então, diferença. é muito Né? legal, né, que os alunos comecem a perceber, né? Porque geralmente quando Isso. eles pegam o paciente, já tem um diagnóstico determinado, Já. né? E já E isso que um você padrão, traz, né? sim, é uma visão, né, que eles normalmente não têm muito, né, do Não, desenvolvimento típico. O que eu é. posso esperar? Como eu posso olhar, né, para essa criança? Então, eu tenho certeza que foi de grande, Valia. assim, conhecimento e grande incentivo para eles. Ai, Eu que bom, agradeço que bom. imensamente que você aceitou o nosso convite, viu? Fico Fiquei feliz, muito feliz de feliz. ter você com a gente Ai, que e bom. que a gente possa fazer umas outras trocas, né? Algumas outras Sim, vezes, viu? com certeza, E eu vou foi ficar muito feliz, em um poder prazer enorme, viu? colaborar, né, com essa turma aí Super que está saindo da obrigada. faculdade, gente, nossa, né, Sim, não é verdade? Precisam ter motivação, né? sim, sim. E é muito gostoso porque a gente consegue juntar pessoas que gostam da neuropediatria como a gente gosta, né? Exato, Então, assim,
Sim, Então, é isso, muito né. prazeroso para a gente, É, né, porque a porque gente gosta também tanto da gosta neuropediatria. e a gente traz a coisa prática do dia a dia, que muitas Sim, vezes sim, a gente não sim. acha isso na literatura, né, os casos, enfim, Uhum. essa troca é muito rica mesmo, né. Então, acho que nesse Que bom. assim, nesse sentido, a gente já fica muito feliz de saber que tem várias pessoas assistindo a gente, gostando da neuropediatria, como a gente gosta aqui, né. Não Então, é? que eles consigam Isso, estudar cada vez mais, entender, né, se isso. aprimorar, E né, e levar para frente saber aí. e saber que, tem, uma melhora muito grande, né, Sim, que sim, que tem muita perspectiva e que a gente, né, tem muita responsabilidade nisso também. sim, sim, sim. Então, Ah, que assim, Paulo, bom. super obrigada, é um obrigado muito especial. E agradeço também a todos que estão aqui assistindo, né, que ficaram com a gente até agora. Que vocês Uhum, continuem prestigiando os eventos da Liga, né? Que é muito bacana para nós saber que vocês uhum. gostam e acompanham a nossa área, tá bom? Ah, Obrigada, Val. beijo. Olha, um beijo enorme para vocês, Super beijo para você. tá? Fica com Beijo para Deus. todo mundo, gente. Boa noite, Um viu? beijo Super para obrigada. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.